convido você para nós lermos um versículo da palavra de Deus, que está registrado no livro de Jó, capítulo 1. Capítulo 1 de Jó e versículo 20. Jó, capítulo 1, versículo 20. Acharam? Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Até aí. Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor, porque estamos na dependência do Teu Santo Espírito. E aqui, meu Deus, é tudo feito para a Tua glória, Tu que és o dono da obra, cada vida que trouxeste a este lugar. Aleluia. Eu sei, meu Deus, que Tu tem alimentação, esclarecimento da Tua palavra. Por isso nós pedimos a ação do Teu Santo Espírito, que nesse momento eu possa transmitir a Tua palavra com a Tua graça, a Tua presença, a inspiração e o poder do Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Sente-se, queridos. Queridos, certa vez Jesus disse no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as lutas o ser humano tem no dia a dia. E nós, crentes, às vezes misturamos essa chamada luta com provas. Alguém pode dizer, mas existe diferença? Nós encontramos biblicamente uma diferença entre lutas e provas. Tem lutas que o ser humano arruma, comete algum erro, e ele fica com aquela determinada luta porque tomou uma decisão que não deveria ter tomado. Faz alguma coisa que não devia ter feito. Um exemplo simples. Tem consumismo, faz bastante dívida. Não pode ficar sem comprar, compra. Tem limite, não sabe administrar limite financeiro, e aí ele fica com uma luta bem grande, porque ele se endividou, tudo que vê compra. Tem pessoas assim, e aí fica se debatendo. Então é uma luta que a pessoa arruma, porque não venceu esse lado do consumismo. E aí fica dizendo, estou com tanta dívida, o que eu vou fazer? Ele não consegue nem dormir, mas foi culpado porque fez
dívidas que não deveria ter feito. Outra vez, outro motivo, às vezes, é porque não esperava alguma coisa, muitas vezes como enfermidade, uns problemas que às vezes pode acontecer na caminhada e ele fica endividado, mas aí é uma outra coisa que foge, não é? Aquela planejamento que a pessoa fez e acabou não dando certo porque veio um momento difícil. Mas então há a luta que nós arrumamos. Então, nós vamos falar um pouco, uns minutos, sobre lutas ou provas. Não sei como é que você entrou aqui esta noite. Quem sabe lutas de alguns dias ou de algum tempo. Sabe alguma coisa que você está passando? Nós vamos ser esclarecidos através da palavra de Deus. Certa vez um ministro de Israel, ele disse o seguinte: guerras e agricultura sempre foram especialidade de Israel. Israel sempre foi muito atacado por batalhas. Mas foi atacado por batalhas por muita desobediência. Então eles aprenderam muito a guerra. Então, é um país que teve totalmente destruído. Foi formado nação e reconhecido como nação em 1948. E é uma das nações mais poderosas em armamento. A mais potente fábrica de armamento que existe é lá em Israel. Então é um povo guerreiro, ele aprendeu a guerra. E as desobediências levavam eles a sofrer muito com o inimigo. E tem ataques que eles sofrem até hoje. Resultado da atitude tomada pelo pai, pelo patriarca chamado Abraão. Então, quando nós olhamos a vida de Abraão e olhamos o resultado hoje lá do povo de Israel, aquele ódio dos palestinos com os judeus, aquele povo são filhos do mesmo pai, e um problema, uma luta arrumada pelo patriarca Abraão. Então, aquele que conhece a Bíblia e que já ouviu tanta história sobre Abraão, a esposa do Abraão, ela era estéril, não tinha filhos. E naquela ansiedade de ter filhos, ela entregou a empregada para o Abraão e disse: eu quero ter filho através da empregada. E Abraão, um homem que tinha promessas do Senhor, e o homem conhecia Deus, inclusive chamado amigo de Deus. Ele também não consultou o Senhor. Ele ouviu a voz da Sara, que naquele momento pedia isso para ele, e dava a sua empregada para ter um filho. E ele teve com a empregada o filho Ismael. E agora está lá o resultado de Ismael e Isaac. Não se dão até hoje. Passaram praticamente 4.000 anos. E o problema continua. Porque alguém ouviu a voz da razão humana. Sara tinha razão,
quando tinha filhos, podemos dar a razão aqui para Sara. Mas se ouvisse Deus, ia ouvir revelação, e não a razão humana. E ele, ao ouvir essa razão humana, ele arrumou esta luta. Tem muitas lutas que os filhos recebem de pais que tomaram decisões erradas. E filhos que até ficam dizendo, isso é uma injustiça, porque sofro coisa que eu não fiz. Então, inclusive, existem enfermidades que muitos adquiriram por relacionamentos indevidos. E aquelas enfermidades passou para os filhos, o filho nasce com determinada enfermidade. E fica com aquela luta o resto da vida, que foi um pai que cometeu um deslize e arrumou uma luta para o resto da vida para alguém que não tinha nada a ver com isso. Tem pessoas que sofrem luta sem ter buscado essas lutas. Tem homens que são vítimas de lutas porque a esposa deixou eles com determinadas lutas. Mulheres que sofrem determinadas lutas e batalha porque o marido cometeu coisa que não deveria e ela ficou com lutas. Outro que arrumou lutas foi Josué. Quando um povo chamado Gibeonitas, que se assustaram do povo de Israel e foram lá inventar uma mentira, moravam longe e vieram chegaram a Josué para fazer união com Israel. E aí inventaram uma mentira. E Josué acreditou naquela mentira. Não pediram o conselho do Senhor, mas ouviram a voz do coração. Jeremias, ele diz, no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração do homem. A voz do coração é enganosa, é passional, carregada de sentimentos. Então, muitas vezes, ouvir o coração com determinados desejos vai levar o ser humano a andar ao contrário, ao inverso de que deveria de andar. Então eles ouviram a voz do coração e fizeram aliança com esses gibeonitas e foram ver a pessoas próximo deles. E eles tiveram que conviver com um povo estranho, porque eles deram ouvido para o coração. E aí Josué, não consultando a Deus, arrumou uma luta, porque aquele povo ficou lá no meio de Israel, mesmo sendo escravos, rachadores de lenha e carregadores de água, mas era um povo que não deveria de estar ali, porque alguém ouviu a voz do coração. Mais um outro exemplo de que arrumou uma grande luta foi um dos filhos de Davi, chamado Aminon. Se enamorou da sua irmã do mesmo, era filha do mesmo pai. E ele recebeu conselho de um amigo Jonadab, quando ele disse que estava apaixonado pela Tamar, sua irmã. O amigo disse assim: olha, deita-te e se faz de doente. E diz para o rei mandar Tamar trazer alimentação para ti, que da mão dela tu vai se alimentar. E quando ela entrar no quarto, ela está na tua mão.
E ele seguiu o conselho de Jonadab. E quando a irmã chega lá, ele força a irmã. E mantém um relacionamento sexual com a sua irmã. Quando o Senhor condena a união entre irmãos, isso está em Levítico capítulo 18, versículo 6 a 9. Mas ele não ouviu Deus. O conselho da lei do Senhor. Ele ouviu o conselho do amigo. E cometeu um desatino que depois causou a sua própria morte. Então, uma luta arrumada por alguém que ouviu o conselho de um amigo. E assim nós vamos encontrando na Bíblia personagens que arrumaram certas lutas, porque tomaram decisões ou seguiram desejos, pensamentos que não deveria ter seguido. Também no livro de Reis, capítulo 13, verso 9, diz a palavra de Deus ali, diz a história, que Deus enviou um homem de Deus, de Judá e Israel, para profetizar. E Deus disse assim: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo mesmo caminho que tu fores. Esta era a voz do Senhor. Mas esse homem de Deus, ele ouviu a voz de um profeta velho que foi se encontrar com ele e disse: eu também sou profeta, e Deus manda te dizer, chamar, que agora tu pode te alimentar, pode voltar, entra na minha casa e pode se alimentar. Aí ele volta e se alimenta. E aquele homem de Deus acaba sendo morto, porque esse profeta, chamado de profeta velho, deu um conselho mentiroso. E aí, em vez de ouvir a voz de Deus, ouviu um conselho mentiroso. Muitos crentes envelheceram espiritualmente, líderes que envelheceram espiritualmente, que hoje dão outro tipo de conselho. Tem pessoas que vão atrás de conselhos, crentes que vão atrás de conselhos de vizinho, de amigos, ao invés de pegar conselho da sua liderança pastoral. Às vezes conta a vida para quem não deveria de contar, e recebe determinados conselhos atravessados, e deixam de lado o conselho do Senhor. Mas Deus está conosco mais uma vez, através da sua palavra, para nos aconselhar de maneira certa, porque o conselho certo vem da boca do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então nós vamos encontrando pessoas que arrumaram essas lutas, porque não ouviram a voz certa, que era a voz do Senhor. Qual é a voz que você está ouvindo? Às vezes vem voz ao contrário no pensamento da pessoa. Às vezes o sentimento, a alma da pessoa fica enganada por certos sentimentos. Mas o Espírito Santo está aqui, através desta palavra, em nos mostrar a diferença que há daquelas lutas que muitas vezes é nós que arrumamos, daquelas lutas que vêm muitas vezes pela desobediência. A diferença que há dessas lutas, o que é luta e o que é provação. Em nossos dias, o povo de Deus enfrenta grandes batalhas.
pelos mesmos motivos que o povo há séculos também vem sofrendo. Paulo escreveu em Efésios dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades infernais que atuam aqui em cima nos ares. E esta é uma luta que sempre vamos ter. Essa batalha sempre vamos ter. Por isso da oração, por isso da vida no altar, por isso da palavra de Deus, por isso da união do povo de Deus para buscar o Senhor. Por isso daquela vida individual de oração que devemos ter, para vencer essas batalhas infernais do mal. Então o povo de Deus enfrenta grandes batalhas pelos mesmos motivos. Desobediência ou porque o Senhor permite as provas para nosso crescimento. Existe diferença entre essas lutas e provas, e a Bíblia mostra isso. A primeira diferença é que nós entramos em luta, como eu estava falando, e as provas é o Senhor quem permite. Vamos analisar essas diferenças. A segunda diferença é que entramos em luta muitas vezes quando estamos mal espiritualmente. E o Senhor permite prova quando estamos bem espiritualmente. Então nunca descarte que você não vai passar por prova nessa caminhada, que você vai passar. Deus quer confiar em nós. E aí Ele vai colocar, permitir algo que vai provar se dá para ser de confiança ou não. Eu trabalhei há anos atrás com grandes empresários. E quando ficava sozinho, dentro de uma mansão deles, eles deixavam lá a carteira cheia de dinheiro, em cima da mesa. Bastante dinheiro. Como é que eu pegar confiança em mim? Testando. Vamos ver se dá para confiar. E aí eles confiavam muito em mim. Quando saíam, eles entregavam a mansão na minha mão com tudo. E viajavam. Porque sabiam que podia confiar. Deus quer confiar em você. Por isso a prova, e muitas vezes você não entende. Você não quer, muitas vezes não queremos o tipo de prova. Mas Deus permite, porque Ele quer confiar em nós. Até que limite possamos ir. No livro de Juízes, quando o povo estava mal espiritualmente, grandes lutas se levantavam contra eles. Geralmente desobedeciam, começavam a adorar ídolos, partiu para a carnalidade, e Deus permitia, e o inimigo vinha, e aí era a luta. Aí não era prova, era a luta, por causa da desobediência. Abriu portas, então eles mesmos causavam o prejuízo para si mesmos. Muitas vezes, o crente causa prejuízo para si mesmo, porque abre portas e o inimigo se aproveita para agir. Então, eles entravam em lutas com os inimigos que iam lá, que assaltavam suas plantações. Eles tinham que pagar propina para essas nações. Ficavam subjugados há alguns anos. Mas quando eles se voltavam para o Senhor, com sinceridade, o Senhor Deus levantava alguém para pôr fim a essas lutas. E no livro de Juízes, capítulo 3, por ali em diante, você acha um relato de juízes que Deus levantou para
livrar Israel em determinada situação. Para nos livrar de determinada situação, Deus enviou o Espírito Santo e levantou líderes para pregar essa palavra que é espírito e vida, para nos livrar de queda, para nos livrar de decadência. E por isso que Deus levantou este ministério e os seus pregadores, porque Deus quer livrar um povo das decadências espirituais do mal. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ali em Juízes nós encontramos pessoas que eram levantadas por Deus para este fim. Como Deus é maravilhoso. A gente pecava, olha, aprontava. Tinha reis daquele que aprontava muito. Mas quando se humilhava, Deus, nosso Pai, é tão sensível. Ele estendia a mão. Ele dizia, olha como anda o fulano. Acabe era um terrível assim. Que a esposa dele era feiticeira. Era terrível aquela mulher. Mas quando ele se humilhou, certa vez ele passou por uma humilhação. Deus disse, olha como anda Acabe na minha presença. Ele se humilha. Então Deus é assim, quando o ser humano se humilha. Você que está aqui essa noite, eu não sei, quem sabe, pela primeira vez. Você passar a entender isso, se humilhar, e se você tiver em muitas lutas, o Senhor é o socorro bem presente no momento da necessidade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então lá em Juízes, Deus levantou Otoniel, Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefté, Sansão, exclusivamente para libertar. E quando levantavam um juiz desse, uns ficavam em paz, às vezes 20 anos. Israel ficava em paz, às vezes 40 anos. Ficava em paz, teve um que ficou em paz 80 anos na liderança daquele homem. Mas o ser humano, a tendência é pecaminosa. Se o Espírito Santo não falasse conosco todos os dias, quando lemos a palavra, em cada reunião que entramos como essa, a tendência sempre é caminhar para outro lado. Mas quem nos segura é o Espírito Santo. E ele põe em nós uma trava chamada temor, um dos frutos do Espírito. Aleluia. Porque senão, se o Espírito Santo não falasse sempre com a gente, nós iríamos sempre pender para o outro lado. O ser humano tem esse lado, humano, carnal, essa tendência que sempre luta, essa carne puxando para um lado. Mas o Senhor Jesus nos segura. Tem uma palavra que diz que aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Então, quando lemos esse versículo, parece que nós que nos sentimos de pé, estamos pensando que estamos de pé. E estamos, porque diz a Bíblia, que Jesus nos segura. Ele é a rocha, aonde é construída a nossa casa espiritual. Eu convido você, quem sabe se entrou aqui pela primeira vez, a construir a tua casa espiritual na única rocha inabalável chamada Jesus Cristo. E você vai construir aprendendo da palavra de Deus, recebendo ensinamento, princípios que será vida e que será vida eterna e será vida abundante para você. Glória ao nome de Jesus. Então, a segunda diferença é que entramos em luta, quando geralmente estamos mal espiritualmente, nós vimos aí a base bíblica de Juízes. Terceira diferença, luta é consequência de infidelidade, e prova é sinal de fidelidade. Glória ao nome
Jesus. E aí nós lembramos do Jó, o qual nós lemos, que ele conhece toda a história, e já leu e já ouviu muitas vezes essa pregação sobre Jó. Então lembramos de Jó, lembramos de Daniel. Eles foram provados, porque eles eram fiéis a Deus. José, Pedro, Paulo, fica claro, por estarem bem espiritualmente, foram provados. A quarta diferença é que toda luta tem um porquê, e toda prova tem um para quê. Toda luta tem um porquê, toda prova tem um para quê. Nós vimos isso, esses porquês, também nesse livro de Juízes. Entramos em lutas, porque não pedimos conselho de alguém espiritual. Entramos em luta, porque não consultamos a vontade do Senhor. Entramos em luta porque nos precipitamos, porque agimos segundo a nossa razão, porque agimos por sentimento e por outros tantos porquês. Quem sabe você está sendo despertado o porquê da luta que você está passando. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Agora somos provados para que possamos mudar as nossas prioridades. Somos provados para valorizar o que temos e o que somos. Somos provados como testemunha de que servimos um Deus vivo. Somos provados para que cresçamos espiritualmente. A palavra de Deus diz: o meu justo vive pela fé. E se nós não aprender através das provas o que é viver pela fé. Tem pessoas que dizem: olha, eu vou viver pela fé, e deixa de trabalhar e vai andar por aí. Ah, eu estou vivendo pela fé, mas está dependendo de alguém, pedindo para alguém, se encosta em alguém, e isso está errado. Isso não é vida de fé, não, isso é vida de preguiçoso. Viver pela fé quando entramos no deserto espiritual, quando oramos e parece que o céu virou pedra, parece que estamos sozinhos, aí aparece a fé, porque nós não andamos pelo que sentimos, pelas contrariedades, mas pelo que ouvimos dele, o Salvador Jesus Cristo, que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é viver pela fé. Então tem muito crente atravessando esse viver pela fé, atirando tudo, deixando a família passar miséria, se encostando em alguém. Paulo diz: quem não trabalha não coma. Eu sei que há momentos muito difíceis que a pessoa às vezes fica desempregada e batalha, e corre, e tem que fazer bico aqui, acolá, e ele fica às vezes desempregado muito tempo. Mas aí é outra coisa. Agora essa vida de fé que larga tudo, abandona tudo, está errado. Aleluia. E nós só aprendemos a viver por fé quando somos provados, colocados em situações difíceis. Somos provados para vários outros benefícios. A quinta diferença é que a luta dura enquanto durar a infidelidade. Enquanto não houver um conserto com Deus, a luta não cessará. Mas as provas perduram por um tempo determinado por Deus, porque é Deus que determina.
Aleluia. Exemplo. A prova dos jovens na Babilônia. Tiveram o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquilo era a prova. Porque a ordem era adorar aquela imagem que Nabucodonosor tinha feito. E quem não adorasse ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ali era a prova. Viu que é a diferença de luta e prova? Aí ele estava sendo provado. E o rei ainda deu uma chance, quando soube que eles não se prostraram. Vamos tocar a música novamente, vamos dar mais uma oportunidade. Se vocês não se prostrar, nós vamos lançar vocês na fornalha. Eles disseram, olha, se Deus não quiser nos livrar, nos livra, se não quiser, não nos livra. Não estamos nem aí, mas nós não vamos nos prostrar diante dessa tua imagem de jeito nenhum. E aí eles foram provados, foram jogados dentro da fogueira. Foi jogado dentro da fornalha. E essa prova durou alguns minutos ou algumas horas. Deus é que sabe a quantia, não banca o herói. Tem cantos que dizem, Senhor, me dá prova, eu quero ser provado. Enche-me, Senhor. Senhor é que sabe. Não banca o herói, porque Deus sabe o momento e a hora que vai permitir essas coisas. Então eles foram provados alguns minutos ou algumas horas. A prova de Daniel na cova dos leões durou uma noite. Foi lançado na cova por quê? Porque ele orava 3 vezes por dia. E alguém lá, dentro do ministério real, queria pegar ele em alguma falha e não conseguia falha em Daniel. Ele disse, nós vamos pegar a falha dele no seu Deus. Vamos levar um abaixo-assinado aí. Por espaço de 30 dias, ninguém pode fazer petição a outro Deus a não ser para o rei. E o rei assinou. E Daniel continuou orando 3 vezes por dia. Isso é prova. Isso é prova. Ele não se abalou, ele não deixou de orar. Olha, eu vou deixar passar esses 30 dias. Ele abria a janela em direção a Jerusalém e ele orava, porque eles estavam cativos lá na Babilônia. Podia dizer, olha, eu vou deixar passar esses 30 dias, deixar a janela fechada, vou orar aqui dentro. Ele continuou com a janela aberta, continuou orando para Jerusalém. A sua fé continuou mais viva do que nunca. Mesmo sendo ameaçado pela cova dos leões. Então a prova de Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Então essa prova durou uma noite. A prova de Abraão para oferecer seu filho Isaque durou alguns dias. A prova de José no Egito durou alguns anos. A prova tem uma duração na nossa vida. O Senhor sabe o tempo para pôr fim a elas. Disse o Senhor, expulsarei nenhuma das nações que Josué deixou, por elas pôr Israel à prova, porque Josué tinha deixado aquele povo lá no meio. Arrumou o problema. Aleluia. E aí, através deles, eu vou provar se guardará ou não o caminho do Senhor. Salmo 66, 10, disse Davi assim, pois tu, Deus, nos provaste. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Será que você daria aleluia e glória a Deus no momento de prova? 1 Tessalonicenses 2,4 no finalzinho, diz assim, ó, Deus prova os nossos corações. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. 1 Pedro 1,6 diz, se necessário sejais contristado por várias
provações. 1 Coríntios 10:13 diz: Deus não permite que sejamos tentados ou provados além das nossas forças. E a pessoa fica lá, chorando, gemendo, mas Deus sabe a força que tu tem. E essa palavra é para preparar você para passar pelas provas. Nessa caminhada passamos por provas, muitas provas. Tirando uma parte ruim que eu vivi, 55 anos de caminhada, será que não houve muitas provas? Não houve muitas tentações? Que também não arrumei muitas lutas? Mas graças a Deus, eu sobrevivi por aquele que disse: eis que estarei convosco todos os dias, e esteve conosco todos os dias. E houve momentos de muito desespero. Eu já contei para irmãos aqui, mas teve irmãos novos aqui, que não ouviram. Certa vez, minha esposa caiu mal. Isso ficar muito mal em casa. E a Diane sofreu um acidente. E aí corri com ela. Delegacia, Instituto Médico Legal. Chegar em casa, ela entrou em coma, a Naira. 9 dias em coma com derrame. Ela teve 2. Está ali. E há pouco tempo ela fez a tomografia aqui no Centenário. E o médico disse: está aqui. Essas partes escuras aqui do teu cérebro. Isso aqui foi os derrames que tu teve. Deus continua fazendo milagres. Amém? O nosso Deus continua operando milagres. Aleluia. E ela fica 9 dias em coma. Depois ela sai de lá quando está se recuperando. Eu morava numa casa alugada. E aquele homem começou a me pedir a casa. Era a época do plano cruzado do Sarney, 85. Ele disse: eu quero construir aí. Ele era um crente. Aleluia. Arrumei dinheiro emprestado. Comprei um material usado. Comecei a fazer uma casinha lá. Queridos, tribulação muito grande. E olha, verdadeiras provas. Em momentos que eu jejuava 2 vezes por semana, o dia inteiro, mesmo trabalhando. E toda 11 horas da noite nós íamos para o joelho. A família entrava de madrugada dentro. Era para olhar e dizer: não era para acontecer nada. Mas Deus estava nos preparando para o que vinha. Aí quando ela está melhorando, eu lá estei, eu acho que eles ali se lembram, né, Oséias? Ela vai para lá, pega as crianças, foi para lá. Pequenas, 3 filhas, mais um menino. E entraram na minha casa. O cara foi lá, quebrou um monte de tijolo e tentou entrar pela janela do banheiro, que esses tijolos caíram, e ele quebrou o vidro e tinha sangue assim nas paredes. Ele pegou um pau enorme e botou a janela dos fundos para dentro. Ele entrou, atirou tudo no chão e tudo que era meu ele levou. Quando eu cheguei lá, até a polícia tinha estado lá, que os vizinhos chamaram.
Mas uma professora que morava na frente foi nos encontrar e se admirou. Quando ela contou, a Naira disse assim: eu agradeço a Deus porque os nossos filhos estavam conosco. Deus nos dá tudo de novo. Aleluia. E hoje a casa que eu moro é fruto de anos de oração. Aleluia. Paguei aluguel muitos anos. Mas Jesus nos estendeu a mão e nos deu vitória. Passamos por prova. Ia desesperar. Largar tudo é pior. Houve madrugadas daquelas que eu só gemi e dizia: Senhor, eu não posso fazer nada, mas Tu pode fazer. Eu me lembro quando a Naira estava na UTI. Meninas perguntaram: quando é, pai? No final de semana. Quando é que a mãe vem para casa? E eu, inspirado, foi inspiração do Espírito Santo, eu disse: eu vou falar com Jesus nessa madrugada, e na terça-feira a mãe de vocês vai estar em casa. Ela estava na UTI em coma. Entrei madrugada dentro orando. No domingo de manhã eu entrei no hospital, 7 horas da manhã, eu encontro o médico. Ele ficou admirado quando viu lá, e ele queria fazer cirurgia nela. Eu disse: ó, não vai fazer cirurgia. Mas está pensando que isso é brincadeira? Agora eu vou explicar para ele. Então eu vou tirar ela do quarto. E aí ele chega lá, ela tinha saído do coma. Segunda-feira ela estava no quarto. E terça-feira ela estava em casa, como eu havia dito. O pastor Jorge Paré com a esposa foi lá buscar ela. Viu, queridos? Nosso Deus é Deus que ouve, que responde. Ele não nos deixa sem resposta. Te coloque na presença de Deus. É verdade o que pregamos. É verdade a palavra que você ouve. Deus é verdadeiro. É Deus presente, misericordioso, amoroso. Ele te contempla em todos os momentos. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Minha vida é milagre. Vocês sabem, né? Esmagado por um caminhão, em cima. Rodado traseiro passou assim, ó. Mercedes. Minha vida é um milagre. A bexiga foi 8 furos na bexiga, como se tivesse dado um tiro de metralhadora. Pedaço maior, 3 centímetros. E hoje eu sinto, quando eu saio assim, eu pego aquela bengala para escorar que me ajuda a equilibrar. Em casa, de vez em quando, uso quando é necessário. Vou fazer serviço que eu faço em casa, tomo alguns comprimidos lá e ajuda. Mas eu agradeço a Deus, eu não tenho nada que me queixar. Porque eu sou um milagre. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o nome de Jesus. Aleluia. Naira tinha ficado com problema de dicção. Arrastava a língua para falar. Lá naquela congregação Esteio, um diácono que já faleceu, o diácono Ormiro, fazendo uma campanhazinha lá no final de semana. Pela simplicidade dele, chamou para a oração. Ela foi para a oração e ela saiu curada na mesma hora que as irmãs olharam e disseram: está curada, Naira, está curada. Aleluia. Queridos, o Senhor é o mesmo ontem e hoje para sempre. 13:8 de Hebreus. Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre. Esse é o Deus que você começou a servir. Esse é o caminho, a verdade e a vida do Cristo que ressuscitou, que pagou o preço da nossa redenção lá na cruz do Calvário. Lutas deixa perdas e prejuízo. Prova deixa um benefício, um crescimento. Aleluia. José cresceu de prisioneiro a governador do Egito.
Daniel cresceu de cativo hebreu a terceiro no grande rei do reino do Império Babilônico. Jó cresceu de alguém que conhecia o Senhor só de ouvir falar, a alguém que passou a conhecer o Senhor na profundidade, na intimidade, num momento de provação. Nós conhecemos Deus no momento de provação. Eu vi Deus no momento de provação. Enxergou com os olhos, mas eu vi o seu agir. Seu agir é perfeito, é poderoso. Deus é misericordioso. Deus age ao nosso favor. Aleluia. Veja Deus nessa luta. Veja Deus nessa situação. Enxergue Deus. Jó enxergou Deus justamente no momento de muita dificuldade. Outra coisa, Deus testemunhou do Jó. Diz a Bíblia que os filhos de Deus se apresentaram lá ao Senhor. Foi Satanás. Deus disse: tem visto o meu servo Jó? Como ele é fiel a mim? O diabo disse também: tanta coisa boa que tu deu para ele. Cercaste ele de sebe, de proteção, quem é que não vai te servir? Então tira tudo dele. Deus tem prazer em confiar, como eu estava dizendo. Deus quer confiar em nós. Deus confiava no seu filho. Disse: vai lá e tira. Tirou. E ele continuou firme. Aleluia. Foi lá de novo. Toca nele, para ver como ele blasfema. Aí tocou. Apodreceu Jó, você conhece a história. Aleluia. Mas o Senhor restaurou. E o último estado foi melhor do que o primeiro. Aleluia. Agora, estabelecidas essas diferenças, ficamos sabendo que batalhas que enfrentamos são lutas ou são provas? Se são provas, Jó nos dá a receita para sermos aprovados pelo Senhor. A receita do Jó. Quando ele recebeu o recado, que veio um vendaval, que houve assalto, gado foi roubado, caiu a casa, matou os filhos. É o versículo que nós lemos. Sabe por que ele fez primeiro? Se levantou. Tomou posição. Deixa o comodismo. Ezequiel capítulo 2 lá diz: filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Deus está nos chamando para tomar posição, para sair do comodismo, para colocar a vida no altar. Põe-te em pé. O que ele fez? Se pôs de pé. Primeiro, ele se levantou. Segundo, ele rasgou o seu manto. Naquele tempo era comum. Com esse ato, a pessoa assumia publicamente a sua impotência. Mostrava que seus recursos, sua capacidade, nada valia. Então ele rasgou o manto. Glória ao nome de Jesus. Terceiro, ele raspou a cabeça. Parece uma coisa fora. Puxa, raspou a cabeça. Isso é tirar os questionamentos. Tirar todos os porquês. Ah, por que disso? A pessoa faz isso. Por quê, meu Deus, por quê? Tira os porquês. Diante das provas, querido, que ele fez, ele lançou-se em terra. Diante das provas, a postura é boca no pó, joelho no chão, coração rasgado. Foi o que o Jó fez. Aleluia. Salmo 34, 18 diz assim: coração quebrantado, compungido, Deus não despreza. Salmo 51, 17 também. Quinto, ele adorou. Adorar no momento de dificuldade, você já fez isso? Adorar no momento de dificuldade? O que eu fazia no momento da dificuldade, madrugada?
eu dizia: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado por essa tribulação, por essa prova, porque eu sei que nesse momento o Senhor comparece para me estender a mão. Por isso eu te agradeço. Eu tive graça de agradecer o Senhor. Tu diz: mas agradecer a Deus por tribulação. Eu agradeci a Deus por tribulação muitas e muitas vezes. Porque Ele comparece para estender a mão. Ele comparece para te estender a mão. Essa mensagem fica esclarecido isso, que Deus é verdadeiro, é Deus conosco, é Deus que não nos desampara. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, bendito seja Deus. Salmo 30, verso 5 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 40, o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quem sabe você está clamando por socorro. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fique com esta palavra. Saiba que Deus está olhando por você, está olhando por nós. Aleluia, mesmo naquele momento que parece que você sente que não está, Ele está. Confie na sua palavra, que Deus é verdadeiro. Fique de pé no nome de Jesus e aplaudo aquele que pode todas as coisas. E Jesus